Com este vídeo, nós vamos dar início a uma nova etapa do nosso curso, na qual aplicaremos os princípios da mecânica quântica que já discutimos a alguns sistemas que são particularmente simples, mas que revelam de forma muito clara como a mecânica quântica pode descrever fenômenos inacessíveis à física clássica. Nós começaremos pelo interferômetro de Marzender, aquele mesmo aparato que já discutimos bem no início do curso, ao estudarmos o comportamento da luz. Nós veremos que aquele comportamento tão surpreendente que nós encontramos, e que chamamos de dualidade onda-partícula, pode ser descrito de maneira até surpreendentemente simples, utilizando os princípios da mecânica quântica. Em seguida, utilizando essa descrição quântica do interferômetro, nós veremos como é possível compreender melhor aquela relação entre indistinguibilidade e interferência que já havíamos encontrado nos fenômenos envolvendo a dualidade onda-partícula. Também faremos algumas outras aplicações daqueles princípios a sistemas que revelam comportamentos não apenas surpreendentes, mas que mostram a capacidade que a mecânica quântica tem para resolver problemas que seriam insolúveis no contexto da física clássica. Vamos então descrever o comportamento da luz em um interferômetro de Marzender, utilizando os princípios da mecânica quântica. Antes disso, vamos lembrar alguns dos resultados que apresentamos ao discutir o interferômetro no início do curso. Nós vimos que se luz muito fraca, que nós chamamos de fóton a fóton, incide sobre o interferômetro, ou seja, passa por um primeiro semiespelho, onde é dividida em dois feixes, e são em seguida recombinados em um segundo semiespelho e dirigidos a dois detetores de luz. Nós vimos que, escolhendo convenientemente o comprimento desses dois braços, toda a luz, é dirigida ao detetor que nós chamamos de D2, e nenhuma luz chegava ao detetor D1, que ficava às escuras. Nós notamos que esse comportamento poderia ser facilmente entendido imaginando que a luz fosse um fenômeno ondulatório, ou seja, que esses dois feixes correspondentes aos dois braços do interferômetro, ao serem recombinados pelo segundo semiespelho, fariam isso de maneira a ter interferência destrutiva no ramo que se dirigia ao detetor D1 e construtiva no ramo que iria para o detetor D2. Isso explicaria porque nenhuma luz chegaria a D1 e toda ela seria dirigida a D2. Entretanto, nós também vimos que se um dos braços do interferômetro fosse bloqueado, por exemplo, este braço superior, algo muito estranho acontecia com a luz. É claro que a parte do feixe que era refletida no primeiro semiespelho seria inteiramente absorvida, ou seja, metade da luz seria bloqueada. Mas a metade transmitida pelo primeiro semiespelho, ao chegar no segundo semiespelho, seria dividida
novamente em 2, o que faria com que 25% da luz incidente chegasse em D2 e os outros 25% chegassem a D1. É claro que 25% corresponde à metade da luz incidente. Até aí, não parece haver nada de surpreendente. No entanto, como nós vimos, havia um comportamento muito peculiar no que dizia respeito à coincidência entre os disparos desses dois detetores. Eles nunca disparavam em coincidência, nunca disparavam simultaneamente. Os disparos ocorriam sempre no que se chamou de anticoincidência. Quando um detetor recebia a luz, o outro ficava no escuro. Quando este segundo recebia a luz, o primeiro ficava no escuro. Jamais os dois eram iluminados simultaneamente. Essa anticoincidência é muito difícil de entender em um modelo ondulatório. Nesse modelo, um pulso luminoso, uma onda que chegue a um semiespelho, será dividida em duas partes, uma refletida e outra transmitida, mas essas duas partes, esses dois novos pulsos luminosos, deixam esse semiespelho simultaneamente. Portanto, deveriam chegar simultaneamente aos dois detetores, pelo menos enquanto a distância que eles têm ao semiespelho fosse mais ou menos a mesma. Não há como compreender a anticoincidência dos detetores utilizando o modelo ondulatório da luz. Por outro lado, vimos que, se considerarmos que a luz é composta por partículas, os fótons, é fácil entender a anticoincidência. Se uma partícula entra no aparato, passa pelo primeiro semiespelho sem ser refletida, de modo a bater no bloqueio. Ao encontrar o segundo semiespelho, apenas uma de duas coisas pode acontecer. Essa partícula pode ser refletida e chegar a D2, ou transmitida e chegar a D1. Se a partícula é indivisível, e estamos supondo que ela seja, as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou a partícula segue um caminho que a leva a D1, ou segue um caminho que a leva a D2. Uma única partícula não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, quando bloqueamos um dos braços do interferômetro, a luz parece comportar-se como partícula. E quando retiramos o bloqueio, ela parece comportar-se como onda. Não há como entender isso no contexto da física clássica. A expressão dualidade onda-partícula é frequentemente usada quando somos confrontados com esses resultados experimentais. Mas ela não consiste por si só em uma explicação coerente, em uma teoria para esses resultados. Nas palavras de Feynman, ela representa o estado de confusão em que somos colocados quando encontramos esses resultados experimentais tão surpreendentes. Como veremos a seguir, a mecânica quântica permite descrever o comportamento da luz no interferômetro de Mars-Ender, além de muitos outros fenômenos, a partir dos princípios básicos que já estudamos. Para isso, precisamos descrever o espaço de estados da luz que atravessa o interferômetro. Nós vamos supor que temos essencialmente um sistema de 2 estados, ou seja, que o espaço de estados é bidimensional, como aqueles que usamos ao discutir os princípios da mecânica quântica. A base de autoestados que vamos tomar nesse espaço de estados
corresponde aos dois caminhos possíveis que a luz, um fóton, pode ter ao atravessar o interferômetro. O caminho que passa pelo braço inferior do interferômetro, que nós já havíamos chamado de caminho 1, será associado a um estado quântico. Já o braço superior será associado ao estado quântico 2, pois corresponde ao que havíamos chamado de caminho 2 pelo interferômetro. Vistos no interferômetro completo, esses dois caminhos estão aqui. O caminho 1 percorre o braço inferior do interferômetro e vai até o detetor D1, e o caminho 2 vai pelo braço superior até o detetor D2. Notem que podemos considerar que o caminho 2 tem início antes mesmo do primeiro semi-espelho. Isso corresponderia a termos um feixe de luz incidente na vertical, em vez de incidente na horizontal, como estamos representando desde o início. Mas não há nada que impeça a escolha de uma incidência vertical, que é absolutamente equivalente à incidência horizontal. Voltando então aos estados quânticos associados a esses dois caminhos, nós vemos que os vetores de estado 1 e 2, que representam cada um desses estados, são vetores associados a um determinado tipo de medida que pode ser feita sobre a luz no interferômetro, a medida de qual caminho o fóton está percorrendo ao atravessar este interferômetro. Portanto, esses dois vetores devem ter norma 1 e serem ortogonais entre si, como quaisquer autovetores associados a uma medida que pode ser realizada sobre o sistema. Mais que isso, eles são uma base do espaço bidimensional de estados que está representado graficamente aqui nesta figura. O estado quântico mais geral do meu fóton, que está passando por um interferômetro desses, é uma superposição dos estados 1 e 2 associados a cada caminho. Esta superposição é definida por esses coeficientes C1 e C2, que são, como já vimos, as amplitudes de probabilidade de, ao medir o caminho que o fóton se encontra, encontrá-lo ou no caminho 1 ou no caminho 2. Essas probabilidades, como já vimos, são calculadas pelo módulo ao quadrado desses números complexos C1 e C2. Em superposições como essa, não podemos dizer que o fóton atravessou o interferômetro seguindo ou pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Em estados representados por vetores como esse psi, o conceito de caminho do fóton pelo interferômetro não se aplica. Ele não faz sentido. Tendo escolhido um espaço de estados para representar o comportamento quântico da luz no interferômetro, nós podemos passar agora à questão de como o estado quântico da luz, ou de um fóton, vai se modificando à medida que ele percorre esse interferômetro. As etapas básicas desse percurso, como nós já vimos, estão associadas aos dois semi-espelhos que estão presentes no interferômetro. Vamos considerar a situação em que a luz, ou melhor, um fóton, incide sobre um dos semi-espelhos,
vindo pelo caminho 1. Ao chegar ao semiespelho, representado por esta barrinha vermelha na horizontal, duas coisas podem acontecer a esse fóton. Ele pode seguir em frente, sendo transmitido pelo semiespelho, e, portanto, continuar no caminho 1, ou ser refletido pelo semiespelho, e, com isso, ir para o caminho 2. Em termos de vetores de estado, esta situação aqui corresponde a uma evolução temporal que leva o sistema de um estado representado pelo vetor 1, correspondente ao caminho 1, a uma situação final em que eu tenho uma superposição de dois estados, aqueles correspondentes ao caminho 1 e ao caminho 2. Os coeficientes desta combinação linear, desta superposição, que nós chamávamos normalmente de C1 e C2, aqui estão chamados de T e R, porque correspondem às amplitudes de probabilidade de você ter a transmissão pelo semiespelho, e portanto continuar no caminho 1, ou a reflexão e ir para o caminho 2 com isso. Esses dois coeficientes, as duas amplitudes, são então chamadas de amplitude de transmissão e amplitude de reflexão pelo semiespelho. É importante notar que esta variação do vetor de estado, esta mudança que ele sofreu, corresponde a uma evolução unitária. Nós temos uma passagem do tempo aqui, né? Temos um antes e um depois. E esse antes e depois não estão separados por nenhuma medida. Não há nenhuma tentativa de determinar qual caminho o fóton seguiu após passar pelo semiespelho. Portanto, isto não é algo que represente uma redução, um colapso do vetor de estado. Nós temos aqui realmente um exemplo de uma evolução unitária. E nós vamos, no que veremos mais a seguir, utilizar as propriedades da evolução unitária para determinar melhor quanto valem essas amplitudes T e R. Mas antes disso, vamos notar que se o fóton incidir sobre o semiespelho, não vindo pelo caminho 1, mas sim pelo caminho 2, nós teremos, novamente, a possibilidade dele ser transmitido e continuar no caminho 2, ou ser refletido e passar para o caminho 1. Em termos dos vetores de estado, nós temos algo análogo ao que já vimos desse lado, mas com uma diferença importante. Como a transmissão agora mantém o fóton, que antes estava no caminho 2, ainda no mesmo caminho 2, o coeficiente de transmissão, a amplitude de transmissão, multiplica, neste segundo caso, o vetor 2. Note que aqui ela multiplicava o vetor 1, porque era o estado 1 que caracterizava a transmissão. E, pelo mesmo motivo, no segundo caso aqui, correspondente à incidência pelo caminho 2, a amplitude de reflexão multiplica o vetor 1, e não o vetor 2, como no caso anterior, porque é ao vetor 1 que corresponde uma reflexão. Vamos estudar com mais detalhe como se dá a evolução unitária em um desses semiespelhos, né? Como nós já vimos, se o fóton incide pelo caminho 1, ao passar pelo semiespelho, ele será colocado num novo estado, que nós estamos chamando aqui S1, mas é aquele que já discutimos na transparência anterior. S1 corresponde a uma amplitude T de continuar no caminho 1, ou seja, ser transmitido, e a uma amplitude R de ser refletido para o caminho 2. De forma semelhante, incidência em um semiespelho pelo caminho 2 levará o fóton do estado 2 para um estado S2, caracterizado
pelos mesmos coeficientes de reflexão e transmissão, só que colocados à frente dos vetores apropriados a uma incidência pelo caminho 2. Esses dois vetores, S1, né, são os vetores correspondentes ao estado final após a passagem pelo semiespelho. Eles têm as seguintes propriedades. A norma de S1, o produto escalar de S1 por S1, que é a norma de S1 ao quadrado, pode ser facilmente calculada, e nós sabemos fazer isso. Vai ser o módulo ao quadrado de T mais o módulo ao quadrado de R, e exatamente também a norma do vetor S2. R e T aparecem na ordem trocada aqui, mas quando se toma o módulo ao quadrado e se faz uma soma, essa ordem torna-se irrelevante. Portanto, os dois vetores, S1 e S2, têm exatamente a mesma norma e ela é dada, em termos dos coeficientes de transmissão e reflexão, por essa expressão. O produto escalar de S1 por S2 também pode ser facilmente calculado, e nós temos que será T estrela vezes R mais R estrela vezes T, ou seja, essa expressão aqui nos dá o produto escalar dos dois vetores finais S1 e S2. Bom, essas são as propriedades de S1 e S2, as mais gerais possíveis. Mas nós não podemos esquecer que S1 e S2 resultam de uma evolução unitária dos vetores 1 e 2. Isso implica em certas propriedades que nós já discutimos com detalhe, em particular a linearidade e a conservação do produto escalar. A linearidade será muito importante logo mais à frente, mas por enquanto vamos nos concentrar no que diz a conservação do produto escalar com relação a esses vetores S1 e S2, ou seja, o que a conservação do produto escalar diz sobre as amplitudes T e R. Ora, nós sabemos que se o produto escalar é conservado, a norma do vetor 1 será exatamente igual à norma de S1. E o mesmo acontece para o vetor 2. Mas, por construção da nossa base ortonormal de autoestados, associados a esses dois caminhos, a norma de 1 e a norma de 2 são ambas iguais a 1. Nossos vetores 1 e 2 estão normalizados. Se essa norma é mantida pela evolução unitária, ela também será a norma de S1 e S2. Ou seja, o módulo de T ao quadrado mais o módulo de R ao quadrado será necessariamente igual a 1, o que restringe bastante os valores que T e R podem assumir. Mas notem que isso aqui basicamente está dizendo que a probabilidade de ser transmitido mais a probabilidade de ser refletido é 1, ou seja, 100%. Simplesmente porque não há uma terceira ou quarta alternativas. A conservação do produto escalar também é útil se considerarmos o produto escalar de S1 por S2, porque ele é o fruto da S1 e S2 são fruto da evolução de 1 e 2, E nós já vimos que se dois vetores são ortogonais num certo instante, a evolução unitária manterá esses vetores ortogonais daí em diante, ou seja, S1 e S2 devem ter produto escalar zero, porque 1 e 2 têm produto escalar zero. Ora, se o produto escalar de S1 por S2 deve ser zero, nós temos que essa determinada combinação entre as amplitudes de transição e reflexão deve resultar em zero. Então temos uma segunda restrição, a segunda propriedade deve ser obedecida por esses números complexos T e R.
Essa última relação nos permite determinar as fases das amplitudes T e R. Essas fases são definidas, né, como a fase de qualquer número complexo, escrevendo esse número complexo como o seu módulo vezes um fator de fase. O cosseno de alfa mais i seno de alfa. Isso é representado por essa exponencial complexa. Alfa é o ângulo de fase. Então, escrevendo a amplitude de reflexão desta forma, conhecida como forma polar, para representar um número complexo, nós temos este resultado aqui. Alfa é a fase de R e podemos escrever algo análogo para a amplitude T. E beta será a fase de T. Com aquela condição derivada do produto escalar de S1 por S2 ser nulo, ou seja, S1 e S2 devem ser ortogonais, né? Substituindo esses resultados nessa expressão, não é difícil encontrar a seguinte relação entre essas fases. A exponencial de 2 vezes I vezes a diferença de fases deve ser igual a menos 1. Notem que o módulo de R e o módulo de T desapareceram desta equação, basicamente porque ambos aparecem nas duas parcelas desta expressão, podem ser colocados em evidência, e como eu tenho zero do outro lado e nenhum deles é zero, eu posso me livrar dessas duas quantidades, ficando apenas com o fator de fase. Então, encontro esta condição aqui. É fácil ver que, para que isto seja verdadeiro, essa diferença entre as fases, alfa menos beta, tem que ser ou mais π sobre 2 ou menos π sobre 2. Por mais π sobre 2, por exemplo, nós teremos 2 vezes π sobre 2, vai dar. Teremos π, 180 graus, e cosseno de 180 menos 1, seno de 180 é zero, multiplicado por i continua zero. Então, nós temos esse resultado aqui. Se tomarmos menos π sobre 2, também teremos o mesmo resultado, é fácil de ver. Na verdade, se somarmos um múltiplo qualquer de π a mais ou menos π sobre 2, ainda teremos uma solução válida para essa equação. Mas esse múltiplo de π não acrescenta nada ao que nós já temos aqui. Então, o fato dos dois vetores S1 e S2 serem ortogonais, necessariamente, implica que aquela diferença de fases entre as amplitudes de transmissão e reflexão deve ser ou mais 90 graus ou menos de 90 graus. Outra condição que pode ser aproveitada aqui é que os nossos espelhos, nós estamos considerando isso desde que descrevemos esse aparato lá no início do curso, os nossos semi-espelhos são 50-50%, ou seja, refletem 50% da luz e transmitem os outros 50%. Ou seja, a probabilidade de transmissão é igual à probabilidade de reflexão, ou seja, os módulos de R e o módulo T são iguais. Se essas duas probabilidades, então, são iguais, nós temos que cada uma delas em módulo, R e T, em módulo serão 1 sobre raiz de 2. Quadrado do módulo de R será 1 meio, o quadrado do módulo de T será 1 meio, 1 meio mais 1 meio dará 1. Essa é a única fórmula de ter um semi-espelho que divide a luz em partes iguais. Ter o módulo de R igual ao módulo de T igual a 1 sobre a raiz de 2. A raiz, repito, aparece porque a probabilidade será o módulo ao quadrado, não simplesmente o módulo, como está aqui. Juntando isso tudo, nós temos que a unitariedade,
evolução unitária diz que a amplitude de reflexão deve ser um fator de fase dividido por raiz de 2. A amplitude de transmissão deve ser um outro fator de fase, também dividido por raiz de 2, onde essas duas fases, alfa e beta, devem obedecer a esta condição. A diferença entre elas pode ser ou mais π sobre 2 ou menos π sobre 2. Qualquer escolha das fases alfa e beta é igualmente boa desde que respeite aquela condição. Na verdade, diferentes fases podem ser encontradas em diferentes semiespelhos, dependendo da forma de sua fabricação. Nós vamos considerar um par de valores para alfa e beta que torna particularmente simples os cálculos que nós faremos, não necessariamente as fases que encontraríamos em um semiespelho determinado pelo seu fabricante, digamos. Mas isso não faz muita diferença. Qualquer escolha é igualmente boa para os nossos propósitos. Então, nós vamos escolher a fase alfa como sendo mais π sobre 2, a fase beta como sendo 0, de forma que a diferença entre eles, π sobre 2 menos 0 é mais π sobre 2, obedece àquela condição que nós havíamos encontrado. Com essa escolha de fases, nós vemos que a amplitude de reflexão e de transmissão podem ser diretamente escritas como amplitude de reflexão sendo I sobre raiz de 2 e a de transmissão 1 sobre raiz de 2. Isso basicamente porque I, a raiz de menos 1, é elevado a I π sobre 2. I é elevado a I vezes 0 é 1. A exponencial de 0 é sempre 1. Consequentemente, nossa escolha de fases determina uma forma particularmente simples e, como veremos, muito cômoda para representar as amplitudes de reflexão e transmissão. Mas, repito, existem outras escolhas possíveis desde que aquelas condições para as diferenças de fase sejam obedecidas. Bom, então, com isso, nós vemos que, ao encontrar um semiespelho vindo pelo caminho 1, um fóton passa do estado 1 para um estado S1, que corresponde a essa combinação linear, a esta superposição dos estados 1 e 2. Temos a amplitude de transmissão e a amplitude de reflexão colocadas aqui. A coisa parecida acontece se a incidência se dá pelo estado 2. Temos a amplitude de reflexão, trocando de lugar em relação a que acontecia no caso superior, e a amplitude de transmissão aqui. Agora que nós dispomos de um espaço de estados capaz de descrever o fóton em um interferômetro, e temos também uma regra dinâmica que diz como o estado quântico do fóton muda quando ele passa por um semiespelho, nós podemos tentar descrever o resultado daqueles experimentos que discutimos bem ao início do curso. Em particular, vamos imaginar que estamos considerando um interferômetro em que os dois braços, que nós estamos chamando aqui em 1 e 2, de acordo com a notação que utilizamos para representar os estados quânticos, nós vamos supor que esses dois caminhos, esses dois braços, têm comprimentos tais que toda a luz, todos os fótons vão para o detetor D2 e nenhum vai para o detetor D1. Esse é exatamente o resultado experimental com o qual nós começamos nossa discussão do comportamento dual da luz ao início do curso.
a descrição quântica da passagem do fóton pelo interferômetro tem início com seu estado inicial, ou seja, o estado que o fóton tem antes de entrar no interferômetro. Né? Pela nossa escolha de qual seria a direção do feixe incidente, esse estado inicial corresponde ao caminho 1, ou seja, é dado pelo vetor, é dado pelo vetor 1, tal como já definimos. Então nós temos, digamos assim, no instante t igual a 0, esse estado para o fóton. Ele está no caminho 1. Logo em seguida, ele encontra o primeiro semiespelho. Tá? Nesse primeiro semiespelho, o fóton é colocado, após o encontro com o semiespelho, num estado que nós já chamamos de S1, que corresponde a uma superposição dos estados correspondentes aos caminhos 1 e 2, com amplitudes que são aquelas amplitudes de transmissão e reflexão que acabamos de discutir. Após o encontro com o primeiro semiespelho, o fóton dirige-se para o segundo semiespelho. E ele faz isso num estado que corresponde, como já vimos, à superposição dos caminhos 1 e 2. Ou seja, entre os dois semiespelhos, nós não podemos dizer que o fóton tem um dado caminho. O conceito de caminho não faz sentido se o fóton está numa superposição como esta. Então a questão que se coloca é o que acontece com um fóton nesse estado, nessa superposição de caminhos 1 e 2, quando ele encontra o segundo semiespelho. A resposta é facilmente encontrada se lembrarmos que o encontro com o semiespelho é uma evolução unitária, que tem entre suas propriedades fundamentais aquela de ser uma evolução linear. Ou seja, se eu sei o que acontece com um dos estados presente nessa superposição, ele vai virar S1, se for o estado 1. O outro estado da superposição, o estado 2, vai se transformar em S2, pela evolução unitária também. Como a evolução é linear, esta combinação linear de estados será transformada na mesma combinação linear dos estados já, digamos, evoluídos pela passagem no interferômetro. Ou seja, o estado 1 transforma-se em S1, o estado 2 transforma-se em S2, e esta, dada superposição de 1 com 2, transforma-se na mesma superposição de S1 com S2. S1 e S2 nós já sabemos quais são, isso aqui é apenas uma anotação para esses dois estados que estão aqui embaixo. S1 é esta determinada combinação e S2 esta outra. Se nós rearrumarmos essa soma de 4 vetores de tal maneira a colocar, digamos, em evidência os vetores 1 e 2, nós encontramos este resultado aqui. Esse mais 1 meio claramente corresponde a 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, e o menos 1 meio que está aqui corresponde a i sobre raiz de 2 vezes i sobre raiz de 2. O sinal de menos vem do i ao quadrado que vai aparecer nesta multiplicação. É claro que mais 1 meio menos 1 meio dá 0, mas nós deixamos isto aqui explícito, que houve um cancelamento, para tornar talvez mais claro que nós temos algo aqui que, se interpretado em termos de uma onda clássica, seria chamado de uma interferência destrutiva. Né? Uma componente dessa onda é cancelada por outra componente desta onda, num processo que classicamente seria chamado de interferência, no caso, interferência destrutiva.
Aqui nós não temos ondas, mas é tentador continuar chamando isso aqui de interferência, e nós frequentemente nos referimos a esse tipo de situação como uma interferência quântica, a soma de duas amplitudes de probabilidade. Uma coisa semelhante acontece com os fatores que precedem o vetor 2. Nós teremos 1 sobre a raiz de 2 vezes i sobre a raiz de 2, que está aqui, e i sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2, que também está aqui. Desta vez não há nenhum cancelamento, ao contrário. Esses dois termos se reforçam e nós temos o que poderíamos chamar de uma interferência construtiva, se estivéssemos pensando em ondas clássicas. Novamente, não há nenhuma onda desse tipo aqui, mas nós podemos aproveitar o termo e dizer que houve uma interferência quântica construtiva aqui. Fazendo aquelas somas que estavam entre parênteses, nós teremos, como já vimos, que pela interferência quântica destrutiva, o termo que multiplica o vetor 1 dá 0 e o termo que multiplica o vetor 2 dá i. Consequentemente, o estado final, o estado encontrado após a passagem pelo segundo semiespelho, aquele que é, digamos, medido pelos detetores, corresponde ao vetor 2, com amplitude i. Ou seja, a menos de um fator de fase, x, é um estado em que o fóton está no caminho 2. As amplitudes de probabilidade correspondentes a esse estado final, então, são o produto escalar do vetor 1 pelo psi final, o produto escalar do vetor 2 pelo psi final, como amplitude que multiplica o vetor 1 aqui nesse psi final como o vetor 1 não está presente no psi final, o produto escalar de 1 por psi final é 0, ou seja, a amplitude de probabilidade de encontrar o fóton no caminho 1 é 0, e a amplitude de probabilidade de encontrar o fóton no caminho 2 é i. As probabilidades correspondentes a esses dois caminhos serão o módulo quadrado dessas amplitudes. O módulo ao quadrado de 0 é 0 e o módulo ao quadrado de i vale 1. Logo, nós temos probabilidade 0 de encontrar um fóton no detetor D1 e probabilidade de 100%, de encontrá-lo no detetor D2, no caminho 2. Ou seja, nós temos o mesmo resultado que encontramos no experimento. 100% da luz vai para o detetor D2, nenhum fóton alcança o detetor D1. O outro experimento que havíamos discutido nas primeiras aulas era aquele que havíamos chamado de experimento de anticoincidência, que pode ser, como nós já vimos lá, tratado com uma modificação muito simples do experimento do interferômetro. Bastaria bloquear um dos caminhos, um dos braços do interferômetro, e nós encontraríamos que a luz passaria a chegar nos dois detetores. Se esse bloqueio correspondia a barrar metade da luz, porque é a metade que seria refletida pelo semiespelho, a outra metade seria igualmente dividida pelo segundo semiespelho, de tal forma que nós encontrássemos 25% da luz aqui e os outros 25% aqui. O que tornava esse experimento notável é que esses eventos, o disparo dos detetores, eram excludentes. Nos 25% dos casos em que D1 disparou, D2 ficou quieto. E vice-versa, nos 25% dos casos em que D2 disparou, D1 estava inerte.
não havia registro, pelo menos numa situação ideal, dos dois detetores dispararem simultaneamente. Ou seja, não eram observados eventos em que houvesse simultaneidade na resposta dos dois detetores. Vamos ver então como isso pode ser descrito de acordo com os nossos princípios da mecânica quântica. Novamente, o nosso estado inicial corresponde a um fóton que incide sobre o interferômetro pelo caminho 1, pelo braço horizontal. Inicialmente horizontal, o braço inferior. Ao entrar no interferômetro, ele encontra o primeiro semiespelho e, exatamente como antes, deixa o caminho 1 e é transformado, seu estado é transformado em uma superposição dos caminhos 1 e 2. Essa é exatamente a mesma transformação que já discutimos no caso do interferômetro, se é aquele estado que havíamos chamado de S1. Após encontrar o primeiro semiespelho, então, o fóton segue em frente, agora nesta superposição de dois caminhos, e, nesse estado, encontra o bloqueio. Ele não chega, desta vez, diretamente ao segundo semiespelho. Entre os dois semiespelhos há, em um dos braços, um bloqueio. Como a minha superposição envolve o caminho bloqueado, nós temos que ver o que acontece com ela quando o fóton, nesse estado, encontra aquele bloqueio. A resposta ao que acontece com o estado do fóton ao encontrar o bloqueio é encontrada da mesma maneira com que já discutimos o que acontece com o fóton quando chega ao segundo semiespelho. Se nós lembramos que a evolução unitária é linear, tudo que temos que saber é o que acontece com o fóton no caminho 1, quando o fóton encontra o bloqueio, e o que acontece com esse fóton se ele estiver no caminho 2 e encontrar o bloqueio. As duas respostas são muito simples. Se ele está no caminho 1, nada acontece. O caminho 1 não está bloqueado. Então ele continua no estado 1. Se ele está no caminho 2, ou seja, no estado 2, este é o caminho bloqueado. Após encontrar o bloqueio, o fóton será retirado deste caminho 2, ele será absorvido, bloqueado, vai se transformar o seu estado quântico vai se transformar em algum outro estado que não corresponde nem a caminho 1, nem a caminho 2. Estamos chamando isso aqui de fóton bloqueado, mas na verdade nem fóton provavelmente mais existe. Este fóton foi absorvido pelo bloqueio e nós temos aqui algo que poderia ser melhor caracterizado até chamando de estado com 0 fótons, mas é um estado quântico. Sabendo o que acontece com cada termo desta superposição, nós sabemos o que acontece com a superposição completa. Nós vamos ter exatamente a mesma superposição, apenas envolvendo os estados finais. Então, isto aqui é o estado do meu sistema após encontrar o bloqueio. É nesse estado, envolvendo o fóton bloqueado, que o nosso sistema encontra o segundo semiespelho. E nós podemos, então, novamente perguntar o que acontece ao fóton neste estado ao encontrar o segundo semiespelho. A resposta, como sempre, é: veja o que acontece com cada termo desta superposição. Se um fóton no estado 1 encontra um semiespelho, nós já sabemos o que acontece. Ele se transforma nesta determinada superposição, correspondente a uma amplitude de transmissão pelo semiespelho e uma amplitude de reflexão. Se o fóton estava no estado bloqueado, ou seja, se o nosso sistema está no estado 0 fótons, seria mais correto dizer, não há nada mais a ser transmitido ou refletido pelo semiespelho.
Nosso bloco, o fóton, vai continuar desaparecido, bloqueado. Então, o estado final, o estado após a passagem pelo segundo semiespelho, será esse estado aqui. Fazendo as contas, nós vemos que temos 1/2 de amplitude para o estado 1, I sobre 2 de amplitude para o estado 2, e I sobre raiz de 2 de amplitude para o fóton bloqueado, para 0 fótons. Notem que, ao contrário do que nós havíamos encontrado no interferômetro, sem o bloqueio, não há mais na frente desses vetores somas ou subtrações de termos que pudessem ser interpretados como interferência destrutiva ou construtiva. Não há parcelas a serem somadas na frente de 1 e na frente de 2. Consequentemente, nada parecido com aquela interferência ocorre. Não há interferência quântica aqui. Nada nos impede de compreender o que está acontecendo, ou talvez, dizendo melhor, nada nos impede de interpretar o que está acontecendo pensando que temos uma partícula que chegou ao estado final seguindo ou pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Não há interferências que atrapalhem esta interpretação, por exemplo. Notem que, até por construção do nosso espaço de estados, não existem estados correspondentes a fóton nos caminhos 1 e 2 ao mesmo tempo. Eu não estou me referindo a uma superposição de caminhos 1 e 2, isso já temos aqui. Mas não há um estado em que o fóton esteja nos caminhos 1 e 2, ou seja, não há um estado que pudesse disparar simultaneamente os dois detetores. Portanto, eu tenho algo aqui que corresponde ao detetor D1 disparar, algo que corresponde ao detetor D2 disparar, e algo que corresponde a nenhum deles disparar. Não há um termo aqui que represente o disparo simultâneo dos dois. Colocando isso de maneira mais formal, nós temos que as amplitudes de probabilidade correspondentes aos diversos resultados finais de uma medida são, se o caminho do final do fóton é o caminho 1, nós temos uma amplitude 1/2. Se é o caminho 2, nós temos uma amplitude I sobre 2. E se o fóton foi absorvido, nós temos uma amplitude I sobre raiz de 2. Em termos do disparo dos detetores colocados nos caminhos 1 e 2, nós temos que a probabilidade do detetor D1 disparar é o módulo ao quadrado de 1/2, é 1/4. A probabilidade de D2 disparar também será 1/4, o módulo ao quadrado de I sobre 2. E a probabilidade deles não dispararem será 1/2. 50% dos fótons que passaram pelo primeiro semiespelho não dispararão nenhum dos dois detetores. Serão absorvidos pelo bloqueio. E, se quisermos, podemos imaginar como um terceiro detetor colocado naquele caminho. Esse é, novamente, o mesmo resultado do experimento que já havíamos discutido. Notem que tanto esse experimento quanto o anterior, onde a gente encontrava, quando juntávamos esses dois experimentos, encontrávamos uma situação incompreensível do ponto de vista da física clássica. Aqui nós tínhamos algo que podia ser encarado como um comportamento ondulatório, interferência construtiva, destrutiva, etc., poderiam ajudar a entender o que está acontecendo. E nesse experimento, que diferia do outro simplesmente por colocar um bloqueio em um dos braços, nós tínhamos um experimento que, devido à alternância dos disparos, só poderia ser entendido pensando na luz como partícula.
Ou seja, isso era um quadro experimental que desafiava qualquer tentativa razoável de descrição dentro do contexto da física clássica. Na física clássica, onda não pode se comportar como partícula e partícula não pode se comportar como onda. Entretanto, nós vemos aqui algo que parecia ser as duas coisas, ou melhor dizendo, provavelmente não era nenhuma. O que nós vimos ao longo dessa discussão de hoje foi que a mecânica quântica permite uma descrição particularmente simples, surpreendentemente simples, e única, unificada, coerente desses dois fenômenos aparentemente irreconciliáveis. No contexto da física clássica, são irreconciliáveis. No contexto da mecânica quântica, eles aparecem como diferentes previsões associadas a diferentes aparatos experimentais. Mas há um contexto, há uma teoria coerente e, até repito, muito simples nesse caso, capaz de descrever essas duas situações que no início deste curso pareciam tão estranhas e tão impossíveis de tratar em um único contexto. Nós temos esse contexto aqui, e ele se chama mecânica quântica.